Boa noite, meus queridos. Então, hoje, dia 30 de dezembro, e eu me propus a fazer uma reflexão com vocês antes de literalmente trabalharmos a parte energética em si, que é muito importante, sim, mas também o que eu venho percebendo em grande parte das pessoas, em quem chega para mim é, que vive, está no automático. Então, o convite agora é sair do automático por alguns minutos, estar presente no aqui e agora. Então, aqui não é uma aula que gere cobrança, não é para pressionar a fazer mais, é pelo contrário, tá? É uma pausa para olhar para algo que aos poucos muita gente vem perdendo, que é a capacidade de sonhar com consciência. A maioria de nós tem vivido a vida que não tem vivido, na verdade, a vida que escolheu, a vida só foi acontecendo, como se em algum momento a gente tivesse deixado de sonhar. E sonhar não é uma fantasia. O sonhar é a localização interna, é o nosso GPS. Quando você sonha, você responde a uma pergunta simples, mas muito poderosa: para onde eu estou indo? Então, sem essa resposta, a vida vira uma sequência de dias resolvendo o que aparece. E com essa resposta, mesmo que tudo não esteja claro, existe uma direção. Então, quando existe essa direção, as coisas deixam de ser aleatórias. Então, colocar os sonhos no papel faz com que a gente tenha direcionamento. A vida para de acontecer de maneira aleatória e as coisas começam a se organizar. Quando eu coloco lá qual é o meu sonho, qual é o meu ponto B, e eu tenho clareza da onde eu estou hoje, então vou lá, planejo o meu sonho, mas eu também sei onde é meu ponto A, as coisas vão acontecer para que eu chegue no meu ponto B. Agora, quando eu não sonho, eu não tenho sonhos, eu não tenho objetivos, a vida vai acontecendo de maneira aleatória, e aí eu não sei se isso que aconteceu é bom, é ruim, o que está acontecendo na minha vida. Então, quando você sabe, tem o teu GPS, que é o teu sonho, algumas perguntas começam a surgir naturalmente. Aí eu vou ter clareza de o que eu preciso fazer hoje para me aproximar do sonho que eu quero. O que eu estou fazendo que me distancia do sonho que eu quero? Por exemplo, algo básico. Eu quero emagrecer. Ok, esse é meu sonho. Nesse emagrecer ou voltar a ter saúde, você está fazendo exercício físico? Você está se alimentando bem? Aqui a gente começa a ter clareza, porque se eu não tenho um sonho, eu não tenho metas, eu estou vivendo de maneira aleatória. Então, pouco importa se eu faço ou não faço exercício, se eu como de forma saudável ou não, porque nisso não tem o para quê, a gente não tem um porquê. Então, o que eu fiz de bom para alcançar meu sonho que precisa continuar e também o que precisa parar. Então, o sonho, sim, ele é uma bússola. Ele não resolve tudo, mas ele orienta. Sem sonho, você só fica reagindo às coisas que vão acontecendo na tua vida, vai apagando um incêndio atrás do outro, mas quando tu tem um sonho, tu tem um planejamento, com o sonho você escolhe. Toda vez que eu não escolho pela vida que eu quero, automaticamente eu estou escolhendo pela vida que eu não quero. Então, planejar não é para tentar controlar o futuro, e sim planejar, organizar a energia do presente. Então, nada adianta ou pouco adianta a gente viver fazendo trabalhos energéticos, e eu trabalho com isso, vou fazer esse trabalho com vocês, se a gente não tem um objetivo de vida, porque é como tem um trecho que falam
A Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E o quanto você tem vivido assim. Então, o sonho, ele é a bússola, ele dá direcionamento. Então, quando você coloca um sonho no papel, algo muda internamente. Ele deixa de ser só uma ideia solta e ele vira um ponto de referência. O papel mostra onde você está, onde você quer chegar, o que faz sentido agora, o que não faz mais. Planejar não significa saber todos os passos, significa saber qual é o próximo passo possível e o passo mais importante de todos é o próximo mesmo. Muitas pessoas dizem: ai, as coisas não acontecem para mim. Ai, não sei o que que tem, mas na maioria das vezes é porque não é falta de sorte, é falta de direção. E quem escolhe a direção é cada um de nós. A vida responde ao movimento, e o movimento começa quando existe clareza da onde eu quero ir. Então a gente vai lá, sonha, imagina um boi inteiro e depois a gente volta para a realidade e fatia esse boi em bifes para poder chegar lá no boi. Então, quando você sabe para onde você vai, as decisões ficam mais simples. Os nãos ficam mais fáceis, porque então, se eu tenho esse objetivo de vida, eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Toda vez que vem algo para eu decidir, eu me pergunto: isso me aproxima ou me afasta do meu sonho? É esse embasamento que eu sigo. Essa oferta é maravilhosa? É, mas ela me aproxima ou me afasta do meu sonho? Eu sempre falo, o meu Instagram é só oferta de cursos, 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 cursos. Tem muita coisa boa. Mas se eu não tenho um sonho e eu não tenho um planejamento, vai acontecer o que já aconteceu na minha vida, que eu tinha vários cursos em aberto, não dando andamento para nenhum, e eu não estava chegando a lugar nenhum, e eu estava fazendo coisas boas, gente. Mas eu preciso ter um planejamento, eu preciso entender o que está me afastando do realmente da onde eu quero. Só que eu não sei aonde eu quero ir, eu também não sei o que me afasta e o que me aproxima. E quando eu começo a ter consciência, o cansaço diminui. Por quê? Porque existe um sentido, uma organização. Então, sonhar também exige renúncia, não de tudo, mas de algo. Às vezes, para o sonho se aproximar, é preciso parar de insistir no que já se provou pesado, né? Repetir padrões que não levam a lugar nenhum, carregar histórias, pessoas, né, que já terminaram essas histórias. Viver no depois eu vejo, depois eu olho, o ano que vem. E como o áudio que eu coloquei, é uma questão de calendário a virada do ano, mas também ela só existe se eu escolher ter uma vida diferente, se eu decidir fazer diferente. E aí o sonho ele pede espaço. Então a gente sonha como uma criança e planeja como um adulto. E espaço só existe quando algo é encerrado. Por isso que nós vamos inclusive trabalhar o encerramento de ciclos. Então, o próximo passo vai facilitar para vocês colocarem um sonho, e não precisa ser algo grandioso, algo simples no papel, para vocês poderem planejar isso. E eu sempre digo, o sonho ele não precisa ser um sonho fácil, mas eu posso sim fazer o possível para facilitar o máximo possível de todos os processos, de todos os passos para eu me aproximar do meu sonho. Então, não é sobre buscar só o caminho mais fácil, é sobre facilitar todo o caminho para garantir que eu atinja o meu sonho. O quanto você está colocando dificuldade na dificuldade. A gente precisa botar facilidade para garantir que eu faça o que precisa ser feito. Não é só buscar facilidades, é facilitar o que precisa ser feito. Então, essa reflexão não é para você sair daqui com todas as respostas, mas eu quis trazer
Isso para você sair daqui um pouco mais consciente, entender que você é o protagonista da sua vida. Pare de esperar do outro. Outro é só o outro. O que realmente faz diferença na nossa vida é nós nos posicionarmos de forma diferente. Então, o objetivo aqui é de te dar mais consciente, né, de onde você está. Se questione, consciente do que faz sim, no que não, do que faz e o que não faz mais sentido na sua vida. Consciente de que a sua vida não precisa ser vivida de maneira aleatória. Então, no ritual que vem a seguir, a proposta é justamente essa: encerrar ciclos, soltar pesos, abrir espaço interno. Porque quando o peso do passado sai, o sonho volta a caber, porque senão não tem como. Então, agora, é se permitir entrar nesse momento, muitas vezes, de sem expectativa, sem cobrança, apenas com presença. Amanhã eu vou estar compartilhando com vocês, então eu vou estar fazendo o processo energético e compartilhando com vocês a meditação. Mas a ideia aqui foi desde o início, trazer essa reflexão, porque cada vez mais eu tenho percebido que se eu fizer só trabalhos energéticos avulsos, como seja essas harmonizações que eu faço, o próprio reiki, ou qualquer ferramenta energética que eu também utilizo, eu não trago e não trazer para a consciência o que está me levando para o desequilíbrio, eu tenho muita dificuldade e eu vou acabar voltando para o mesmo estado que antes. Então, eu preciso ter consciência do que está me levando para o esgotamento, para o cansaço, para a dor. E além de ter consciência, ir para a ação. O que eu posso fazer diferente a partir de agora? Porque até a palavra oração é orar mais ação. Então, sim, eu preciso analisar o que está acontecendo comigo, o que está me fazendo ir para esse nível de esgotamento, de cansaço, de dor, de falta de dinheiro, de falta de tempo. Para onde está indo esses baldes? Estão todos furados. Por que estão furados? Então, eu começo a me questionar, não para eu me chicotear, mas para eu poder trazer para consciência e poder fazer diferente a partir de agora. Então, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, me chamar, colocar no grupo, mas o processo é justamente, talvez ah, ir para um cantinho, refletir sobre como foi esse ano, como que você vai entrar o próximo ano, não com metas mirabolantes. Escolha uma coisa só para mudar já é o suficiente. Um beijo no coração de vocês, até amanhã.